Olá! Começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas. Nossa programação você acompanha através da nossa web TV e web rádio Renovando Vidas, www.aravideos.com.br e www.ministeriodafamilia.com.br. Ainda você pode acompanhar a nossa programação através do nosso informativo Renovando Vidas, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, na TV Antares. Hoje nós teremos mais uma vez a grata oportunidade da parte do Senhor Jesus de compartilharmos uma mensagem da Palavra de Deus. Palavra essa que sempre traz a vontade de Deus para as nossas vidas, ensinamentos de Deus para todos nós. A Bíblia é a vontade revelada de Deus. Então que nós possamos ler, meditar e viver os ensinamentos que o Senhor traz para todos nós através da sua palavra. Hoje eu convido você a acompanhar a leitura bíblica que estará no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8. E a Bíblia diz então no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 8: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Amém? O versículo de número 10 diz: Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ainda no versículo de número 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 diz: Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar. Graças a Deus, amados. Essas porções da palavra de Deus que se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 3, capítulo 4 e tantas outras passagens bíblicas que nos falam a respeito das portas que Deus tem aberto para que possamos atravessar. E a Bíblia diz claramente que porta que Deus abre, ninguém poderá fechar. Muitas vezes temos uma porta aberta diante de nós, mas temos aqueles temores, aqueles medos de que essa porta não poderá permanecer por muito tempo aberta. Amados, essa porta permanecerá aberta enquanto o Senhor a sustentar aberta. E a Bíblia diz que ninguém poderá fechá-la. E a Bíblia, amados, neste verso de número 8, inicia-se, na verdade, nos falando e nos orientando a respeito do profundo conhecimento de Deus. Deus que conhece e que sabe de todas as coisas diz: Conheço as tuas obras. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes, Deus nos dá uma missão, nos dá uma obra para realizarmos. Mesmo nós sabendo que devemos fazer, porque entendemos que foi colocado diante da nossa vida alguma situação para ser resolvida, e às vezes nós nos afastamos dos problemas dos outros, nós lavamos as nossas mãos, porque aparentemente não temos nada a ver com aquela situação. Aí nós estamos cometendo pecado. Então, precisamos estar atentos, porque Deus conhece as nossas obras. E ao mesmo tempo, Deus sabe todas as coisas que temos feito favorável ao seu reino, favorável à sua vontade, favorável à vida dos nossos irmãos, pessoas que muitas vezes necessitam de um abraço, de uma palavra, de um consolo, de uma ajuda. Deus quer nos usar para abençoar outras vidas. Para isso, eu e você precisamos estar atentos a
atentos às circunstâncias, às coisas que nos têm sido apresentadas todos os dias, porque a Bíblia diz que Deus conhece as nossas obras. Conheço as tuas obras, diz o Senhor. E este versículo continua dizendo: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Amados, quando nós falamos de porta aberta, nós estamos falando de acesso. Quando nós falamos de acesso, nós falamos de oportunidades. Deus coloca diante de nós, na nossa frente, a Bíblia diz diante de nós, é aqui, ó, diante dos nossos olhos, uma porta aberta. Deus nos dá um acesso, uma passagem, uma oportunidade. Assim como nós vemos na Bíblia Sagrada que muitas outras mulheres e homens de Deus tiveram portas abertas. Como, por exemplo, na vida de Lídia, ela tinha um coração aberto. Nós vemos no livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 14. Atos 16, versículo de número 14. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito de Lídia, uma mulher que tinha o seu coração aberto para o Senhor. A Bíblia diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Amados, quando nós falamos de porta aberta para as nossas vidas, de acesso, de oportunidade, Deus não está falando apenas a respeito de coisas que muitas vezes vêm à nossa memória, vida financeira, vida conjugal, vida sentimental. Não. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês é este, é Deus abrindo a porta do nosso coração, assim como Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse ter entendimento daquilo que Paulo dizia, daquilo que Paulo pregava. Deus abre a porta do nosso coração para que haja entendimento. Amados, essa palavra que você está ouvindo neste momento, você que está dedicando o seu tempo, uma parte do seu tempo para ouvir, para ser ministrado pelo Senhor pela palavra, saiba que você está investindo o seu tempo. Porque vale a pena nós falarmos daquilo que edifica as nossas vidas. O Senhor, quando nós paramos para ouvi-lo, quando nós paramos para ler a Bíblia, para orarmos, o Senhor faz conosco assim como Ele fez com esta mulher chamada Lídia. Ele abre a porta do nosso coração para que haja em nós entendimento. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Essa é uma das portas que o Senhor abre. Nós vemos também na história de Marta, que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38, a Bíblia diz que esta mulher chamada Marta abriu a porta de sua casa para receber Jesus. Indo eles a caminho, entrou Jesus em um povoado e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Amados, assim como nós lemos no versículo de número 20 deste mesmo livro de Apocalipse 3, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Marta teve esse discernimento. Ela abriu a porta da sua casa para receber Jesus. Jesus tem batido a porta de sua casa, a porta do seu coração. Você tem abrido? Você tem usado a sua casa para evangelizar, para abençoar outras vidas, quem sabe para fazer um estudo, um culto de louvor, de gratidão a Deus? Nós precisamos abrir a porta da nossa casa, seguindo o exemplo de Marta. Porque Deus abre muitas portas para nós, mas existem algumas portas que apenas eu e você poderemos abrir. Marta abriu a porta de sua casa. Vejamos também o exemplo de uma viúva que abriu a sua mão generosamente para abençoar a obra do Senhor. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 21, versículo de número 2, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali
2 pequenas moedas. E verdadeiramente vos digo, diz o Senhor, que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Amados, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós ofertamos o nosso melhor para Deus, porque foi isso exatamente que esta viúva fez, ela deu o que ela tinha de melhor. Talvez as pessoas que estivessem ao redor, ao ver esta pobre viúva depositar ali apenas 2 moedas, talvez acharam que aquilo fosse um gesto insignificante. Mas como nós vimos neste versículo de número 8, Deus conhece as nossas obras. Jesus sabia que aquela mulher deu o que ela tinha de melhor, de mais precioso, de mais valioso, ela entregou. Amados, Deus requer de mim e de você muitas vezes renúncia, sacrifício sim, que nós possamos entregar a nossa vida diante de Deus, para podermos ser usados conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, que nós possamos entender que essas portas que estão abertas diante de nós, estão abertas para que possamos atravessar, fazendo e realizando a obra do Senhor. Amados, ainda falando a respeito de portas, nós vamos ler um versículo que é maravilhoso. Nos conta a história de um homem que nos deu um exemplo maravilhoso. Nós vemos no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55, a porta que Deus abriu para Estevão. Um homem que se tornou um mártir, que ele morreu em prol da sua fé. Ele não negou Jesus, mesmo sendo ele apedrejado. Ele foi fiel a Jesus até o fim. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou seus olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus que olhava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amados, olha que porta linda que Deus abriu para Estevão. Com certeza este homem chamado Estevão sofreu, foi apedrejado, foi humilhado, porque era um seguidor de Cristo. Mas logo em seguida ele teve a sua porta aberta, ele teve acesso ao céu. Ele viu Jesus diante de Deus e ele pôde ir rumo a esta porta. Que o final da nossa vida seja exatamente assim. Que nós possamos olhar fixamente para o alto e ver esta porta aberta, assim como Deus abriu a porta do céu para Estevão. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, nós vamos falar a respeito deste verso que nós lemos no começo, que depois de todas as coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar. Amados, esta porta será aberta para mim e para você um dia. Se eu e você cremos, declaramos que cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se nós entendemos e recebemos o sacrifício que Ele fez em nosso lugar, esta porta vai se abrir. Ela vai se abrir e nós entraremos. Quero repetir o versículo, diz que depois de todas as coisas, depois das tribulações, tudo aquilo que há de vir, a Bíblia diz que depois de todas essas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, ele viu. Nós estamos vendo aqui o relato de João, depois das tribulações, falando da vinda de Jesus, mas nós sabemos que este dia chegará para todos nós. Deus mostrou para João qual seria a visão. Eis que vi não apenas uma porta aberta, mas João viu a porta aberta no céu, como também a primeira voz que ele ouviu, que falava com som como de trombeta. Amados, vamos imaginar esta cena, nós olhando para o céu, vendo a porta do céu aberta para que possamos adentrar e ouvindo a voz de Deus nos chamando. Deus nos conhece pelo nosso nome, Ele sabe quem nós somos. Mas dando aqui continuidade a esta palavra, para que possamos então partir para o encerramento, a porta que Deus abre, a Bíblia diz, ninguém pode fechar. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você tem a porta da salvação aberta,
Ninguém pode fechar. A sua salvação é algo individual, é uma conquista que você tem, independente das outras pessoas, mas nós devemos nos preocupar com as outras pessoas e fazer o possível para que elas também tenham esta porta aberta. A tua vida financeira, a sua vida conjugal, familiar, sentimental, não importa qual seja, saiba que a porta que Deus abrir, homem nenhum vai fechar. E se Deus ainda não abriu, espere, porque esta porta será aberta. Olhe e veja que há uma porta. Talvez você neste momento ainda esteja vendo essa porta fechada. Espere, aguarde, aguenta mais um pouco, a porta vai se abrir. Mas se nós desistirmos, se nós pararmos no caminho, nós então perderemos as oportunidades que Deus nos tem dado. Deus muitas vezes tem 3 respostas para nós. O sim, abrir a porta, tem acesso, tem a oportunidade, vá. O não, não, essa porta não vai se abrir. Essa não, mas eu tenho outra melhor para você. Ou o aguarde, espere. A porta está fechada por enquanto, mas no tempo certo ela vai se abrir. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. E a Bíblia continua dizendo que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Amados, Deus, Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós somos pecadores. Por isso que Ele diz, eu sei que vocês têm pouca força, eu sei que muitas vezes vocês não conseguem, porém, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Deus permanece fiel conosco quando nós estamos fixados na sua vontade, na sua palavra. Quando eu e você verdadeiramente guardamos a vontade de Deus, mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com a nossa dificuldade, mesmo com a nossa pouca força, muitas vezes com a nossa pouca fé, Deus permanece fiel quando nós guardamos a sua palavra e não negamos a Ele. Porque às vezes, diante de uma dificuldade, de uma adversidade, nós negamos o Senhor, tentando colocar outras coisas, como se as outras coisas, que coisas deste mundo, pudessem substituir o poder e o agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes achamos que o muito dinheiro vai poder realizar a obra que Deus não fez, que os bons relacionamentos poderão realizar as obras que o Senhor não fez, amados. Que nós possamos jamais nos enganarmos, porque nada disso nos levará a uma vitória. O que nos levará à vitória é guardarmos a palavra e a vontade de Deus e não negarmos a Deus em nenhum momento e vivermos conforme a vontade e o plano de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Nós lemos outros versículos no começo que diz que, como aqui no versículo de 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. É assim que Deus faz. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração e a colocamos em prática, Deus nos guardará das provações, das lutas, das dificuldades que hão de vir. Amém? Que Deus possa continuar ministrando essa palavra no seu coração, no nosso coração, falando em conformidade com a necessidade deste momento que nós estamos vivendo. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus possa abrir muitas portas e que todos nós possamos estar atentas a todas elas. Porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E se foi uma porta fechada, Deus abre uma janela, mas nós não ficaremos de fora. Deus está abrindo portas para que possamos entrar, ter acesso, e Deus nos dá todo dia novas oportunidades. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha falar com você através da sua palavra e que você possa ser motivado a ler a Bíblia, a orar, a falar com Deus todos os dias e a ter Jesus Cristo como exemplo. Pare de olhar para homens, pare de ter homens como exemplo, olhe para Cristo. Nós somos cristãos, discípulos do Senhor, imitadores de Cristo e não de homens. Amém? Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz de Cristo, continue navegando no nosso portal, acessando outras palavras, outras ministrações. Muitas outras pessoas também tiveram a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor e eu creio que você será tremendamente abençoado em nome de Jesus.